Olá, meus amigos! Finalmente o técnico Diego Alonso fez o óbvio. Colocou a Arrascaeta desde o início para jogar na Copa do Mundo. E foram de Arrascaeta os únicos 2 gols do Uruguai no Mundial do Catar. Que desperdício de talento, né? Diego Alonso demorou para tomar essa decisão. Me parecia óbvio isso, né? Até pelo que o Arrascaeta mostrou quando entrou no jogo contra Portugal, tá? Quando ele entrou, o time melhorou, quase empatou o jogo. O Arrascaeta teve a bola no pé ali para empatar o jogo. Se tivesse empatado, o Uruguai teria se classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. E ele fez 2 gols no primeiro tempo, na partida contra a Gana, né? Um jogo em que, mais uma vez, o Diego Alonso se mostrou um técnico, pelo menos nessa Copa do Mundo, incapaz. Veja, ele melhorou o trabalho da seleção uruguaia com a saída do maestro Oscar Tabares. O Uruguai passou a jogar melhor nas eliminatórias, mas na Copa do Mundo ele foi muito mal, tanto na concepção de jogo quanto na escolha de jogadores ali. Veja, eu acho que o Uruguai hoje, né, esse vídeo está sendo gravado nesta sexta-feira, poderia ter entrado em campo com De La Cruz e Arrascaeta, e Valverde e Bentancur, né? De repente só com o Darwin Núñez na frente, teria mais criação, coisa que não teve durante toda a Copa do Mundo, e passou a ter com Pelistri e Arrascaeta jogando juntos, né? O Pelistri, que foi titular no primeiro jogo contra a Coreia, foi para o banco no jogo contra Portugal, entrou junto com a Arrascaeta. O Uruguai melhorou substancialmente na partida contra os portugueses, né? Até sofreu o gol de pênalti do Bruno Fernandes, e depois ficou óbvio, né, que o Arrascaeta teria de ter sido titular. O Brasil deve pegar a Coreia, né? E a gente vai falar mais sobre isso. É muito melhor pegar a Coreia do que pegar o Uruguai, tá? A gente vai falar sobre isso neste vídeo, que tem um oferecimento da KTO. O melhor site de apostas do mundo é o KTO.com. KTO.com é tão bom, gente, que nesta Copa do Mundo ele está devolvendo o dinheiro da aposta caso a partida termine empatada por 0-0. Tá? Então você apostou lá, Brasil-Camarões, terminou 0-0, o Brasil deve ganhar esse jogo, né? A KTO vai te devolver, né? Então você apostou lá no Brasil, terminou 0-0, a KTO vai lá e te devolve a aposta, o valor que você apostou. E o mais legal dessa história toda, usando o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, Bernardo Ramos, tudo junto, eu dou 20% a mais do que você depositar no seu primeiro depósito lá para as apostas, tá? Por exemplo, depositou 30, que é o valor mínimo, eu te dou 6, depositou 50, eu te dou 10, depositou 100, eu te dou 20. Tá esperando o quê? Acesse agora kto.com e dê o seu palpite, com diversão, com emoção e com razão, tá bom? Gente, por que eu acho que é muito melhor assim? Certos confrontos transcendem, para mim, eu gosto muito de analisar o jogo, né? Mas tem certos confrontos, eu vou citar 3 adversários aqui, que eu acho que o Brasil deve evitar sempre na história das Copas do Mundo, né? Um europeu, a Itália, que nem está nessa Copa do Mundo, a Argentina e o Uruguai. São assim, adversários que, por pior que estejam, e até por uma experiência de vida, né? Porque atrás do jornalista, claro que vai existir o torcedor. Eu comecei a acompanhar futebol como torcedor, evidentemente. E aí, por me encantar pelo futebol, eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. Como eu não jogo nada, sou péssimo com a bola no pé. Aí não, vou militar no jornalismo esportivo, né? E minha primeira frustração como torcedor volta a 1982, não na Copa do Mundo, né? Mas com o Flamengo, né? Na semifinal da Libertadores da América. Veja, naquela época a Libertadores era diferente, havia um triangular, ou 2 triangulares que apontavam os finalistas. O campeão de cada triangular ia para a final. E o Flamengo, gente, tinha aquele timaço, o melhor time da sua história. Não o mais vencedor, mas o melhor time da sua história, né? Porque o mais vencedor é isso. Tinha ganhado o River Plate, foi o primeiro jogo que eu fui na minha vida no Maracanã como torcedor, né? Por 4-2, me lembro bem desse jogo, uma festa danada e tal. E aí foi jogar contra o Peñarol no Maracanã, para se classificar à final da Libertadores mais uma vez, né? E perdeu por 1-0, uma chuva no Maracanã, gol do Jair, um brasileiro, de falta, um jogador que havia jogado no Internacional e tal. E o Peñarol eliminou o Flamengo. Para quem cresceu nos anos 80, como eu, e começou a se apaixonar por futebol nos anos 80, falei aqui um relato do início dos anos 80, essa pessoa sempre se acostumou a ver times brasileiros na Libertadores e o Brasil na Copa América,
jogando contra o Uruguai e a Argentina e se embananando sempre, né? O Brasil ficou 40 anos sem ganhar a Copa América, de 49 a 89. Ganha em 89 no Maracanã, vencendo o Uruguai por 1-0. Aquele time do Uruguai tinha Rubens Sosa, Alzamendi, Aguilera, Francesco, Ostolaza. Era um time pior do que o do Brasil, mas sempre foi jogo duro. Eu não sei vocês, se você é dessa época, você vai se lembrar disso, mas esses caras viviam no meu imaginário, né? Esses jogadores uruguaios, muitos deles jogaram no Brasil, né? Como De Leon, Rodolfo Rodrigues, Diogo, que era lateral do Palmeiras, disputou a Copa do Mundo de 1986, Rubem Paz, do Internacional, né? E outros, como Aguilera, Alzamendi, Rubens Sosa, Francesco. Os caras, para mim, eram invencíveis, né? E uma geração depois, e veja, é só uma questão da história do futebol, se acostumou a ver o Brasil até ganhando com certa facilidade do Uruguai, né? O Brasil meteu 4-0 no Uruguai, o 4-1 em 2009, depois venceu de 4 de novo nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. Então talvez essa turma não tenha a dimensão da dificuldade que era enfrentar uruguaios, sobretudo argentinos, né? Na Copa América de 95 no Uruguai, no Centenário, o Brasil tinha mais time que o Uruguai. O jogo terminou empatado por 1-1. E aí o Uruguai acabou sendo campeão, né? Um gol de falta ali do Bengoechea e tal. A Argentina, em 1990, fez uma campanha tenebrosa na primeira fase. A Argentina não jogou nada em 1990, né? Perdeu para Camarões, ganhou da União Soviética, empatou com a Romênia, se classificou em terceiro lugar. Naquela época, os 4 melhores terceiros avançavam às oitavas de final. E foi jogar contra o Brasil, que tinha 100% de aproveitamento na primeira fase. Tinha vencido Suécia, Escócia e Costa Rica. E aí, eu, ali, adolescente, falava pro meu pai assim, não, tá no papo, o Brasil vai lá, cara, é a Argentina, né? E não deu outra. O Brasil fez a melhor atuação dele na Copa do Mundo, foram 3 bolas na trave naquela partida, do Careca, do Dunga, do Alemão e tal. O Brasil tinha o jogo sob controle, o Brasil estava arrebentando com o jogo, até que o Maradona, numa jogada de gênio, coloca o Canija na cara do gol no finalzinho, e a Argentina faz 1-0 e elimina o Brasil naquela Copa do Mundo. A gente pode aqui apontar qualidades desse time da Coreia, que para mim jogou mais no conjunto dos 3 jogos do que o Uruguai na primeira fase. Mas não tem comparação, pelo menos para mim. É muito melhor enfrentar a Coreia, mesmo jogando melhor do que o Uruguai, do que os orientais. No caso, eu chamo os uruguaios de orientais por causa da República Oriental do Uruguai, né? Quando no caso os orientais são os coreanos. Mas não tem comparação, gente. É outra coisa, é uma coisa muito maior. Tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.